Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da Quali para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o senhor Maurício Lopes, presidente da companhia, o senhor Éder Grande, diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Eduardo Garcia, superintendente de relações com investidores. Algumas afirmações nesta conferência podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento também está sendo gravado e ficará disponível, podendo ser acessado no endereço ri.qualicorp.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão a conferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais informações serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Maurício Lopes, que fará a abertura da apresentação. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui para mais uma divulgação trimestral de resultados. Agradeço a toda a comunidade de investidores, parceiros, e mais do que qualquer coisa, aos nossos qualis que estão aqui acompanhando o call e trabalham diuturnamente aqui em prol dos nossos clientes. Bom, o que a gente está enxergando nesse trimestre, né? Não tem alteração significativa do cenário em relação ao trimestre anterior, que a gente fez a divulgação em agosto, a gente continua mais ou menos na mesma dinâmica. O setor continua se reorganizando, dando sinais de melhoria, paulatinas, né? De pouco em pouco ele está indo. Esse processo não acabou e a nossa crença permanece aqui inalterada. As empresas resilientes vão ter um mercado melhor no futuro, mas a chave aqui é, de fato, resiliência para a gente esperar esse momento melhor de mercado que, ao que tudo indica, está se mostrando próximo, em algum momento do futuro próximo. Na qual a gente segue atento para ajudar a redesenhar o setor. Vamos continuar aqui com o nosso protagonismo técnico e de capilaridade na distribuição e administração do produto, gerando resultado, provando de maneira muito resiliente isso em todos os trimestres. Quanto ao resultado trimestral, ainda nesse modo de turnaround que a gente vai continuar mantendo enquanto o mercado se reorganiza, ele está super consistente, a gente está com despesas fixas estáveis, ainda vemos oportunidades tanto em despesa fixa como a despesa oportunidade de despesa variável que está amadurecendo, muita coisa já foi feita, e a gente está colhendo o resultado aqui trimestre a trimestre e vai continuar essa colheita. Apesar da base de beneficiários ainda estar reduzindo, a gente consegue dessa maneira manter uma margem EBITDA ajustado menos CAC absolutamente estável, então a gente flutua pouco ao redor ali do que a gente tem feito nos últimos trimestres e a gente tem aqui a percepção de que a gente está bem desenhado nesse modelo de ter capacidade de geração de caixa e resultado independente do humor do mercado. Na questão da gestão do portfólio, a gente não abandonou os princípios, a gente continua muito focado em ter um processo de aceitação e desenho de produto e qualidade de vendas best in class. A gente acredita que no curto prazo, sim, ele é um pouco mais detrator de vendas, mas ele é a chave do sucesso da empresa no longo prazo. Esse sistema, ele só funciona de varejo tendo um produto adequado, num processo de aceitação adequado, numa remuneração alinhada entre todos os stakeholders e efetivamente trabalhando para que o cliente tenha reajustes menores no longo prazo, reduzindo o churn das carteiras, aumentando a permanência de todos e aumentando a satisfação do beneficiário. Esse norte a gente não abandonou, ele continua implantado aqui na cabeça de todo mundo e é a maneira como a gente tem trabalhado nos últimos 13 meses, né, que marca o começo desse turnaround dessa gestão, e a gente segue aqui obstinadamente e confiante nesse modelo. Acho que alguns dados interessantes que saem dessa obstinação aqui, além da gente estar conseguindo manter a margem EBITDA menos CAC estável, além da gente continuar gerando caixa de maneira estável, além da gente continuar reduzindo as despesas fixas e variáveis de maneira constante,
mas é que a gente também está colhendo agora o menor nível de churn dos últimos 4 anos no terceiro tri. Porque já teve um reajuste menor colocado no terceiro tri, o produto já está mais adequado ao que a gente entende que é o de longo prazo, as estruturas de retenção estão funcionando melhor dentro da empresa em processos já redesenhados, e isso eu acho que está se materializando nesse churn baixo aqui no terceiro trimestre. E quanto mais a gente conseguir prosperar nesse modelo de desenho de produto, aceitação e gestão, mais a gente vai ter churns da maneira como a gente imagina que eles devam ser no futuro. No tocante a portfólio, a gente segue avançando no portfólio de produtos. Acho que a gente já está com um portfólio de produtos bastante interessante. A gente lançou mais 3 operadoras nesse trimestre. Entendo aqui que a gente esteja chegando em maturidade no book de operadoras que a gente necessita, e o que a gente tem trabalhado nos últimos 2 meses é, dentro desse book, como é que a gente dinamiza condições comerciais e condições favoráveis ao cliente no book já existente. Mas talvez a gente comece a não buscar mais tão ativamente um conjunto tão grande de produtos de operadoras para os próximos ciclos. Eu passo agora a palavra ao Éder, que eu anunciei no último call, e, enfim, a gente anunciou, perdão, no último fato relevante. Éder, nosso novo CFO, completa 1 mês e 10 dias de casa, salvo o melhor juízo, hoje. Absolutamente experiente, já transitado em diversas indústrias, que para a gente é muito importante, além da indústria de saúde. A gente queria muito trazer uma pessoa com capacidade de agregar conhecimentos de outros segmentos para dentro da nossa estrutura de saúde, dado que a gente está tentando, de certa maneira, reescrever parte da nossa gestão, e é importante trazer um oxigênio novo para esse modelo de redesenho. E a gente foi com muito cuidado, procurou de maneira bastante ativa nos últimos meses para encontrar o Éder para compor a nossa estrutura. Então, Éder, bem-vindo à nossa estrutura. Passo para você o próximo bloco e eu volto na sessão de perguntas e respostas, se elas houverem no finalzinho, junto com o Éder. Obrigado, Maurício. Primeiro, queria agradecer a acolhida e receptividade sua, dos pares e do time da Quali. Para mim é um orgulho fazer parte dessa equipe. Em relação aos números, a carteira administrada, nós fechamos com 653 mil vidas, 5,2% menos que no último trimestre, 22, quase 23% inferior ao mesmo tri do ano passado. Apesar dessa redução de 5,2%, a queda de receita foi bem pequena, muito em função do... no terceiro tri a gente teve uma concentração de reajustes, né? Então isso elevou o ticket médio, ajudou bastante. A gente teve uma pequena queda de agenciamento na receita do terceiro tri em função dos cancelamentos do segundo trimestre. Essa queda, ou praticamente a estabilidade da receita, acho que reforça a resiliência da operação da Quali, né, no negócio que a companhia tem, e que dá mais ânimo e força aqui para os próximos trimestres, né. Um ponto de destaque, como o Maurício citou há pouco aqui, é a redução do churn, né? Num trimestre onde a gente tem uma concentração de reajuste, a gente teve uma queda aqui de churn importante em relação ao segundo tri. Muito reflexo aqui das melhoras de processo, da melhor retenção de produto, enfim, um processo de aceitação mais aderente. E a gente fechou o terceiro trimestre com 143 milhões de EBITDA, uma margem estável, o que também mostra aqui o resultado das ações da companhia nesse processo de turnaround aí, que já está durando 1 ano e que, enfim, agora vira uma dinâmica constante, né? A gente sempre vai estar olhando para dentro e tentando melhorar o processo e buscando a otimização dos recursos. A gente então pode passar. As despesas recorrentes da companhia fecharam o trimestre em 221 milhões. As despesas fixas recorrentes em 121 milhões. Tivemos uma redução aqui de 2 milhões frente ao tri anterior, e representando 30,8% da receita líquida.
As despesas variáveis ficaram ligeiramente acima do TRI anterior, aqui em função de alguns temas operacionais do primeiro trimestre, do primeiro semestre, basicamente, mas são administráveis, né? E a gente espera que tanto despesa fixa recorrente quanto as despesas variáveis elas continuem numa tendência de redução para os próximos trimestres. A expectativa é positiva nesse sentido. O CAC orgânico da companhia ele vem num patamar bastante baixo, né? Então, abre espaço aqui para a companhia estar alocando capital de forma mais eficiente, e vale destacar que essa alocação de forma eficiente ela não significa que a companhia vai abrir mão de reduzir endividamento, né? Enfim, a intenção é um aumento de investimento no CAC, mas de uma forma diligente e sempre pensando no endividamento da companhia. Então, é algo que eu acho que o mercado não precisa se preocupar. Na geração de caixa, a gente teve mais um trimestre de geração de caixa robusta, né? O fluxo de caixa livre recorrente foi de 113 milhões no trimestre, uma conversão de EBITDA ajustado menos CAC, 79% de caixa, né? Redução de dívida líquida versus o mesmo período do ano passado de aproximadamente 19%, e a alavancagem hoje batendo 1,44 vezes EBITDA. Aqui vale destacar que a companhia está bem tranquila, bem confortável em relação ao caixa, né? Tem um caixa bastante robusto, faz frente tranquilamente a todo o custo da dívida, a amortização de 2025, toda a agenda que a gente tem, e que a gente tem algumas avenidas aqui de crédito e, enfim, dão tranquilidade. Então, esse investimento em CAC e a tendência de endividamento junto com avenidas de crédito, linhas de crédito aqui, dão bastante tranquilidade para a gente perseguir, enfim, um cenário de crescimento, né? e de responsabilidade de capital, de alocação de capital. Não sei se Edu tem alguma observação, passei alguma coisa aqui, se eu passei, peço desculpa, em função do pouco tempo de casa. Só um ponto para acrescentar aqui, aqui a gente estava falando de custo variável também, vale a gente destacar em duas grandes avenidas ali para a gente entender o custo variável crescendo o percentual da receita líquida nesse trimestre. A primeira avenida, que é a sustentável e de longo prazo, foi as renegociações ali, o realinhamento comercial que foi feito como estratégia de turnaround. Então, a gente conseguiu já capturar mais um ganho aí no terceiro trimestre, evoluímos aí nessa frente, e isso deve permanecer para frente aí quando a gente olhar o resultado da companhia. Por outro lado, tivemos um efeito aí que afetou parte desse ganho, que foi justamente contingências e algumas questões operacionais que o Éder comentou aqui previamente, que a gente ainda vem impactando aí nesse final de ano, mas também é algo mais pontual, possível de ser revertido aí para frente, e seguimos confiantes de continuar gerando um bom resultado para a companhia. Bom, pessoal, é isso. Passo a palavra para o Maurício. Bom, abre perguntas agora, né? Não sei se vai. Desculpa. Vamos lá. Só para o último slide aqui, eu não vi que tinha slide, mas o que está acontecendo? A gente, como eu te narrei agora, a gente tem mais 3 operadoras colocadas para dentro, agora nesse último TRI. Colocamos OnMed, colocamos Nova Saúde, colocamos Atitude Saúde, são 3 operadoras com bastante capacidade de regionalização, tickets bastante atraentes, são 16 produtos novos sendo colocados no ar. Existe um pipeline de produtos, como eu citei no começo, que está bastante grande, a gente está ficando um pouco mais seletivo, mas o pipeline continua bastante grande. E o alvo principal agora é, dentro do nosso book de produtos, a gente conseguir condições comerciais mais vantajosas para o cliente, como eu tinha narrado logo no comecinho. Mas, enfim, o slide mostra só que a gente continua com bastante atratividade comercial.
E o interessante é, nesse momento de mercado, enquanto ele se reorganiza, é a quantidade de operadoras que têm surgido, notadamente regionais, tentando pegar espaços de mercado que os incumbentes eventualmente estão deixando de lado, porque estão com foco em algum outro nicho ou produto específico. A gente está atento a isso, está pegando esses nichos de maneira bastante diligente, e eu acho que a empresa está ficando bastante mais rápida. O tempo médio que a gente está levando hoje para lançar um produto caiu substancialmente, em relação ao que essa administração encontrou logo no começo da gestão, há 13 meses atrás, e isso facilita bastante para a gente, desonera bastante a estrutura quando a gente encontra uma dessas oportunidades para fazer um lançamento. É isso, era só para tentar materializar, igual foi feito no trimestre passado, que a gente tem um portfólio bom, e eu acho que agora a gente caminha para perguntas e respostas, é isso, né? E a gente abre para perguntas e respostas, então. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta via áudio, basta levantar a mão na parte inferior da tela e abriremos o seu microfone. Nossa primeira pergunta vem de Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Por favor, Felipe, pode abrir seu microfone. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. São duas do meu lado. A primeira delas é sobre os novos produtos, né? Se vocês pudessem compartilhar aqui quanto que esses produtos que a companhia tem lançado recentemente, quanto que eles estão representando da venda nova, né? Se eles já estão ajudando aqui em Gross Ads. E aí a segunda pergunta é sobre as contingências, né? Que a gente viu aqui no resultado. Que nesse trimestre a gente viu um aumento, né, das despesas de contingências por conta dos cancelamentos unilaterais. Então, eu queria entender o quanto disso que é recorrente, ou se a maior parte desse aumento a gente pode, de fato, considerar como um impacto pontual, por favor. Abriu. Felipe, Maurício, eu vou pegar de novos produtos e aí Éder e Edu pegam aqui a parte das contingências. Nos nossos produtos, sim, já tem alguns deles, eles demonstram bastante capacidade de crescimento, eles já têm representatividade em algumas regiões. O que a gente fez há 13 meses atrás, eu acho que essa é um pouco a dinâmica que a gente vai seguir. Para quem está acompanhando aí os últimos 4 calls, a gente saiu daquele modelo one size fits all nacional e a gente definiu que a gente ia regionalizar a estrutura de vendas, a estrutura de acompanhamento e a estrutura de remuneração regional. Então, esses produtos, eles casam muito bem nessas estruturas regionalizadas e estão tracionando bastante bem. No todo, a gente já considera, eu não tenho número de cabeça aqui, mas a gente já pode considerar que eles têm bastante relevância e a nossa expectativa é que eles se tornem boas bandeiras regionais ao longo do tempo. Alguns deles virarão nacionais, acho que tem capacidade de nacionalizar, mas a vocação principal de parte deles é ser um excelente player numa região de abrangência relevante e regionalizada. Quanto às contingências, Felipe, falando um pouquinho melhor aqui, acho que dá para a gente quebrar em 2 grandes fatores que impactaram o resultado nesse trimestre. Primeiro, referente a fatores operacionais, que a companhia já vinha ressaltando ali desde o 4º trimestre de 23, uma questão sistêmica de virada ali no meio do ano passado, a gente teve bastante impacto na operação para disponibilizar boletos e tudo para os clientes, que já está bem direcionado nesse momento, e isso acaba gerando algumas questões de processo e tudo que bateu agora, quando a gente efetivamente provisiona isso no resultado, tal como os cancelamentos unilaterais, que começaram a ter um maior acionamento judicial desde o período, mesmo a responsabilidade efetiva não sendo da administradora, sendo da operadora, a gente já acaba entrando na parte aí em conjunto, e isso bateu um pouquinho nesse resultado do trimestre também, por isso que eu disse que pode se estender ao longo do segundo semestre. Tá? Acho que, overall, isso... Ficamos à disposição. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, do BTG. Por favor, Ian. Bom dia, Maurício, Éder, Edu. São 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre estratégia comercial. Eu queria entender se vocês já têm observado, né, efeitos
que advém aí do maior foco sobre estratégia comercial, olhando aqui talvez para outubro, começo de novembro, se vocês já observam uma aceleração desse gross ads, tá? E a segunda pergunta, que também tem a ver com estratégia comercial e fluxo de caixa, é entender um pouco sobre o plano para antecipação, né, adiantamento para as operadoras parceiras, se a gente pode pensar aí nos próximos trimestres em algo nos mesmos níveis que a gente viu aqui no terceiro trimestre, algo em torno de 25 milhões de adiantamento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Oi, Ian, obrigado pela pergunta. Vamos lá, estratégia comercial. Eu acho que sim, a gente já está colhendo mais frutos aí à medida que está avançando. Na hora que você lança muito produto, você traz uma certa confusão no canal de vendas, né? Porque todo mundo sai querendo vender todos os produtos dos compromissos que foram firmados. Então, à medida que eles amadurecem um pouco mais, a gente começa a ver a esteira de produção melhorando. Então, acho que aqui a gente está bem encaminhado. No tocante a esses adiantamentos, eles são absolutamente pontuais, oportunistas. O que a gente fez foi abrir esse capítulo que a gente não tinha aberto. A gente primeiro estava tentando estabilizar a relação com o canal de distribuição, isso foi feito. A gente assinou todos os aditivos que tinha que assinar, uma quantidade gigantesca de aditivos, todos nesse modelo de remuneração que já preconiza a venda com mais qualidade, compartilhando algum tipo de risco do corretor, do nosso produtor parceiro, compartilhando a necessidade dele ter uma venda de boa produção, uma venda de boa qualidade, perdão, e assim por diante. Isso acabou consumindo bastante energia. A pauta agora com as operadoras, que foi do lançamento de portfólio, ela seguiu bem, como a gente tem conversado aí nos últimos 2 tris. Mas tem um conjunto grande de operadores que tem uma necessidade de caixa relevante, e a gente está usando esse caixa exatamente nesse momento. Como é que a gente que está gerando caixa consegue ajudar um parceiro que está precisando de caixa no curto prazo e a gente quer que ele seja um parceiro de longo prazo. Então, é super simples a leitura disso, não tem nada programado permanente, pontual, de ocasião, nos parceiros que a gente imagina que a gente possa ter um relacionamento perene. E só para agregar aqui também uma pergunta, e acho que vale reforçar que o risco para a companhia é muito, muito próximo de zero. Porque lembrando como funciona o administrador, o fluxo todo da carteira de beneficiários passa por dentro da Qualicorp e a gente faz esse repasse para as operadoras. Então, no movimento que a gente faz isso, a exposição de risco é muito próximo de zero, então é bastante oportuno. Perfeito. Obrigado, Maurício. Obrigado, Edu. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, de Goldman Sachs. Por favor, Gustavo. Oi, Maurício, Éder, Edu, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer 2 perguntas também, por favor. A primeira delas, né, eu queria pedir para vocês nos atualizarem um pouco sobre o que vocês têm feito em termos de aumentar um pouco o alinhamento de metas com a força de vendas, né? Queria entender se essa estabilização do CAC nesse patamar já bem eficiente sugere que você já roda com uma política de incentivos de remuneração ao parceiro bem alinhada, né? E acho que até um pouco nesse contexto, se vocês pudessem comentar para a gente como que está o Word. Parece que Acho que o a gente tem isso. Gustavo, você nos escuta? Nós perdemos seu som. Oi, pessoal, vocês me ouvem agora? Agora Ouvimos, sim. agora ouvimos. Nós falamos na primeira pergunta, Miele, sobre os incentivos comerciais e você estava complementando. Enfim, pouco, se vocês pudessem amarrar isso com early churn, seria legal também, que eu acho que é um KPI interessante para a gente tentar ver como isso tem se traduzido nos resultados. E a segunda pergunta era mais, enfim, fazer um gancho com a primeira e tentar entender o que a gente deveria esperar de ritmo e magnitude do aumento do CAC à medida que a companhia vai retomando essa venda bruta aí que vocês estão comentando na ponta. Seriam esses 2 pontos, pessoal. Obrigado e desculpa aqui pelo problema no áudio. Miele, Maurício, obrigado pela pergunta. Tranquilo. Deixa
O modelo deploy dele está completo. Tem algum ajuste para fazer regional. Tem praça que tem características muito específicas. Rio é diferente de São Paulo, diferente de Brasília, diferente de Salvador. Mas a gente continua bastante convicto aqui de que tão importante quanto ter o alinhamento na ponta lá com o canal de distribuição é ter o produto da operadora, né? A operadora, no mercado onde o produto está mais escasso, o produto tem se tornado muito relevante. Então, o que a gente tem feito junto com o canal é entender quais produtos a operadora tem mais apetite para poder distribuir e tem focado na remuneração do canal nesses produtos específicos. O efeito disso tudo, né, que a gente mexeu no modelo de remuneração variável, mexeu no modelo de remuneração do vitalício, né, jogou ele para o 13º, 25º mês, mediante permanência. O resultado disso tudo é que a gente tem visto o early churn, que é o indicador que a gente mais utiliza internamente aqui, gerencial, para entender qualidade de vendas, melhorando recorrentemente. O early churn da venda de 2024, ou seja, a quantidade, a porcentagem de vidas que nós perdemos em menos de 3 meses de vigência de contrato, né, de uma venda nova, é a definição desse indicador. Ele está no menor da nossa história, talvez muito baixo, inclusive, talvez muito baixo. Então, acho que parte do que a gente tem refletido aqui é como é que a gente consegue levar ele para um patamar correto, um patamar que nem baixo, mas produtivo para a operadora, produtivo para nós e produtivo para o canal de distribuição. Então, talvez a gente cresça um pouquinho mais o CAC por conta disso, mas acho que a gente está num nível de CAC aí que está bastante, está bem calibrado na elasticidade de CAC, e talvez o que a gente tem que mexer um pouco é na velocidade de entrega desse CAC no canal. Um ponto importante da gente ver no diferimento do CAC, a gente já tem encontrado o diferimento do ano de 2021, que foi um CAC muito alto, sendo despesado de maneira bastante rápida aqui. Os novos CACs que a gente está fazendo, à medida que eles forem diferidos, provavelmente, eles vão ter menos impacto no resultado, porque eles são CACs menores do que foram feitos no passado. Eu acho que com isso eu pego os seus 2 pontos aí. Então, CAC está explicado, alinhamento comercial, acho que está bem falado, e early churn, o indicador tem mostrado bastante resultado para a gente aqui. Excelente, Maurício. Super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta de Renan Prata, do Citi. Por favor, Renan. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado por ter pego minha pergunta. É bem rápido aqui, até um follow-up nessa parte do churn. Vocês comentaram aí muito bem sobre o early churn, mas eu queria entender o churn em geral, assim, né? A métrica de churn aí que vocês usam para medir, de fato, assim, o cancelamento dos beneficiários. E eu queria entender, assim, quais são os próximos passos para tentar segurar um pouco esse churn e tentar estabilizar ali a carteira de vida, dado que eu acho que vocês já exploraram bem a parte comercial, né, a parte estratégica da nova estratégia comercial, mas eu queria entender se pudesse explorar um pouco na parte de retenção, né? Que vocês esperam ou quais são as atitudes aí que estão sendo levadas em consideração. Obrigado, pessoal. Renan, eu pego aqui de novo isso aqui. Três pontos que eu acho importante compartilhar na questão do churn. Vamos lá. O churn é feito do quê? O churn é feito da qualidade do produto. Se o produto é bom, está atendendo, a rede está mantida, tem acesso ao prestador, o médico está disponível ou não. Isso aqui a gente não controla. Esse aqui é um item exclusivo da operadora, mas ele tem impacto no churn. Segundo impacto no churn é reajuste. Unitariamente, ele dado que o produto atendeu, unitariamente reajuste é o maior impacto no churn. E o terceiro item é qualidade da venda. Qualidade da venda a gente já falou na pergunta anterior, não vou ocupar teu tempo aí com essa resposta. Queria falar especificamente do componente do reajuste e do componente do produto. No componente do produto, o que a gente fez com todas as operadoras, e deve estar assim para 80% do portfólio, é migrar para produtos coparticipados e produtos que tenham uma rede mais bem gerenciada. Isso vai necessariamente levar a um produto mais permanente, onde a operadora tenha condições de
honrar com a qualidade de serviço que ela ofertou ao cliente no dia da venda. Então, aqui eu acho que desenhou bem. A gente tem um portfólio que vai ser mais estável, mais equilibrado, né? Sinistralidade um pouco mais controlada. E o efeito disso, a gente espera lá na frente, já está colhendo isso de certa maneira, mas espera cada vez mais ter um reajuste muito baixo. Posto que de qualquer maneira vai ter reajuste, dado que tem VCMH, tem inflação médica, assistencial, todos os itens que a gente já conhece, o que a gente fez na empresa? A gente redesenhou a estrutura de retenção. A estrutura de retenção, ela era externa, há algum tempo atrás, ela foi internalizada, é um prêmio que a gente tem dentro da empresa, é chave de sucesso de todos nós conseguimos reter o produto. Agora, para reter o produto, a outra condição precedente era ter um portfólio de produtos para retenção. Então, nesse lançamento todo de portfólio, a gente ganhou muito mais munição para, quando o cliente pede para dar baixa de um produto, poder alocá-lo em outro produto. Paralelamente a isso, a gente conseguiu negociar com um conjunto de operadoras condições especiais de retenção para clientes. Então, acho que os dois componentes aqui, mais a internalização da equipe de retenção e redesenho de estrutura de processos, ele está levando a uma melhoria na retenção como um todo, somado ao produto de melhor qualidade, mais bem desenhado, e somado a uma venda de melhor qualidade. Os três itens se completam para ter um churn menor. Obviamente, você sempre pode ter, igual a gente teve lá no segundo trimestre, uma decisão unilateral de uma operadora querendo cancelar o portfólio. Isso a gente não pode controlar, a gente não tem controle sobre isso. Mas no curso normal dos negócios, eu acho que a gente está, talvez, na melhor forma da retenção que a gente teve dos últimos 13 meses, que é o tempo aqui que eu consigo ter visibilidade da empresa. Tá bom? Se eu não tiver explicado o ponto aí, fico aqui à tua disposição. Não, ficou super claro, Maurício. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta de Gustavo Tizeu, do Bank of America. Por favor, Gustavo. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas aqui, são duas. A primeira é explorar um pouquinho mais do que o pessoal já vem comentando sobre estratégia de crescimento, investimento e um pouco da geração de caixa. Se puderem comentar um pouquinho qual que é a cabeça de investimento em CAC aqui, se a gente espera que o investimento de CAC leva para baixo de 100 milhões da geração de caixa operacional no curto prazo e a expectativa é que faça o pick-up no médio e longo prazo, ou se a cabeça é sempre manter acima de 100 milhões, com um limite que o CAC fique o que tiver de cima de 100 milhões você pode gastar no CAC, mas para entender um pouquinho da estratégia de geração de caixa da empresa de curto e médio prazo. E a segunda questão é sobre as reduções de SG&A. Vocês já separaram ali, né, o que é estrutural, o que talvez seja fixo e um pouco mais variável. O que dá para entender de que ainda temos espaço para reduzir de SG&A? Se ainda há algum espaço para reduzir, principalmente daquelas despesas variáveis. Obrigado, pessoal. Tizeu, Maurício, obrigado pela pergunta. Eu vou responder um primeiro pedaço aqui e passo para a Eder Edu responder o segundo. Não tem Vamos lá, há 13 meses atrás a gente tinha uma certa obsessão em fazer o right sizing da empresa muito rápido para garantir que a gente gerava caixa suficiente para honrar com qualquer compromisso de dívida que fosse necessário, ao mesmo tempo que a gente redesenhava a estrutura interna e portfólio de produtos. A gente não está mais nessa fase, a gente virou esse capítulo, e eu acho que é importante deixar isso claro, a gente virou esse capítulo da empresa. A gente não tem mais hoje uma preocupação com relação ao endividamento, a gente não tem mais uma preocupação com relação ao portfólio de produtos, e a gente acha que a gente já aprofundou bastante no redesenho organizacional. Posto isso, a gente vai continuar buscando a máxima geração de caixa possível. É da escola dessa gestão aqui acreditar que caixa vale muito, caixa vale mais que EBITDA aqui na nossa cabeça. A gente vai continuar obsessivamente buscando oportunidade de custeio fixo e variável, e tem oportunidade nessa empresa, eu acredito piamente, e a oportunidade passa por simplificação de processo. A gente tem que ter a capacidade de simplificar os processos da empresa, deixar uma empresa mais dinâmica, mais ágil e mais alinhada com os parceiros estratégicos. Vou dar um exemplo aqui que parece simples, mas ele é relevante. A quantidade de APIs disponíveis
para fazer a integração com os nossos principais parceiros comerciais é muito baixo. Se você não tem integração sistêmica de maneira efetiva, você é obrigado a manter uma quantidade de recursos alocados em fazer essa troca de informações diária contínua. Isso poderia ser automatizado de boa vontade do parceiro comercial e de capacidade da Qualicorp, e a gente poderia ter uma equipe cada vez mais focada em processos com maior valor agregado. Contudo, essa jornada tem que ser construída a quatro mãos, e a gente está tentando construir da melhor maneira possível. Mas isso tangibiliza para você que há oportunidade e a gente está perseguindo essas oportunidades. A mesma questão das despesas variáveis. Na hora que a gente alinha o incentivo comercial com o canal, todo mundo ganha se todo mundo efetivamente tem um produto que atende à necessidade do cliente. E aí, a despesa variável, menor problema a gente subir ou descê-la de acordo com a necessidade de atendimento ao cliente, mas tem que estar alinhado. Como o alinhamento não estava da maneira como a gente queria no passado, teve bastante oportunidade para a gente fazer reduções de despesas variáveis. A gente interpreta que tem muita coisa para colher aqui, mas também tem chance de fazer um alinhamento melhor, até crescendo alguma despesa eventualmente. Nenhum problema com isso, desde que esteja na direção do cliente. É isso que a gente não vai abrir mão. Queria botar esses 3 pontos aqui. Acho que o Éder falou alguma coisa de endividamento. Só destacar que o endividamento, a companhia está bastante confortável. Obviamente, a gente quer continuar essa jornada de redução de endividamento e a gente vai perseguir isso aí, tal como a gente vai perseguir redução de custo fixo e variável, tá? E o que dá conforto para a companhia é que é um processo bastante tangível e que a gente tem, enfim, plenas condições de estar rolando dívida, de estar reduzindo a dívida, seja fazendo uma amortização integral ou parcial na janela do meio do ano que vem. Tá? Então, a gente está bem confortável. De fato, é ótimo se a gente conseguir seguindo essa jornada aí, de geração superior a 100 milhões, mas a gente não está necessariamente, a gente não depende necessariamente dela, tá? Então, se oscilar um pouco para baixo, não é nada crítico. Vai depender muito das oportunidades comerciais que surgirem aqui. Ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas. Se eu pudesse fazer um follow-up bem rapidozinho, bem rápido, na verdade, é, a, a, a geração de caixa, então, está confortável junto com o endividamento. Então, há espaço para algum pagamento de dividendo ou o foco ainda é o crescimento e talvez o dividendo é mais longo prazo? O foco da companhia, de fato, é ainda reduzir alavancagem e crescer. Né? Então, a gente não está projetando, não tem nenhum tipo de pressão no sentido de distribuição, não está, pelo menos, no radar, por enquanto, dizer. Perfeito. Obrigado, pessoal. Super claro. Nossa próxima pergunta de Estela Strano, da JP Morgan. Por favor, Estela. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. A gente viu nos últimos meses discussões na ANS referente a mudanças de precificação de produtos. Então, queria ver com vocês qual que é a visão da companhia referente a essas novas regras, principalmente em relação à mudança de pool de risco dos contratos. Obrigada. Oi, Estela. É Maurício. Adoro essa pergunta, porque ela reforça a tese que a gente tem falado há bastante tempo. A gente tem convicção de que a estrutura do PME tem um equívoco. E na hora que você aumentar o pool de risco para escolha o número de vidas que você quiser, 99, já escutei até 1.000 vidas no pool de risco, vai ficar cada vez mais claro que as operadoras estão alocando o risco no lugar errado. Elas estão colocando um risco que pertence à carteira individual ou à carteira de adesão dentro da estrutura do PME. E na hora que você aumentar o subsídio cruzado de contratos muito grandes para contratos muito pequenos, na maioria das suas vezes, né, a moda aqui deve ser 1, 2, 3 vidas, você vai, de certa maneira, por esse movimento,
obrigar a operadora a ser cada vez menos competitiva ou com reajustes cada vez mais altos em contratos que deveriam ter reajuste muito baixo, para subsidiar contratos que deveriam ter reajuste de natureza de risco distinta, que é esse 1, 2, 3, 4, 5 vidas. Eu acho que só agudiza o que eu venho falando aqui recorrentemente nessa administração nos últimos 13 meses, eu tenho convicção disso, e acho que boa parte das operadoras já entendeu isso também, e algumas delas já tiraram esses portfólios muito pequenos da praça, notadamente os incumbentes. Os novos entrantes, obviamente, querendo ganhar algum espaço, têm demonstrado um pouco mais de apetite, mas é muito difícil você querer defender tecnicamente que uma carteira com um beneficiário de uma vida, 2 vidas ou 3 vidas se assemelhe em qualquer espaço que seja a um contrato de pequena empresa que tenha 29, 30 vidas, 40 vidas, 50 vidas ou 500 vidas, se esse pool de risco muito grande acontecer. São naturezas de risco completamente distintas e deveriam ser tratadas dessa maneira. E o lugar desse risco é ou no plano individual ou num plano de adesão. Obrigado pela pergunta. Obrigada, ficou super claro. Nossa próxima pergunta de Márcio Osako, do BBI. Por favor, Márcio. Bom dia, pessoal. Obrigado. Só uma pergunta. Maurício, se você puder comentar um pouco sobre a parte de vendas brutas, né? Se você puder falar um pouco por que a gente ainda está vendo, né, queda no número de gross adds. Vocês, né, têm lançado novos produtos. Se você puder falar um pouco aí sobre essa dinâmica, são produtos ainda antigos que estão tendo queda, se ainda estão vendo redução ali de oferta de algumas operadoras. Se puder entrar um pouco mais de detalhes aí sobre essa parte. Obrigado. Fala, Márcio. Obrigado pela pergunta. O que eu acho que aconteceu, a gente lançou muito produto ao mesmo tempo. E a gente colocou a meta de vendas desses produtos para toda a área comercial e tentou treinar o canal inteiro ao mesmo tempo. E isso acabou bagunçando um pouco a dinâmica comercial. À medida que o produto matura, eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de atração nas vendas. Mas, de fato, a gente lançou, se eu não estiver errado aqui de memória, 78 produtos no TRI anterior, né? 5 novas operadoras nacionalmente, e agora 3 novas operadoras, mais 16 produtos. É muito produto ao mesmo tempo. Bom, né? É problema bom, o deck de produtos ficou completo, o pessoal da retenção, falei disso agora, está aproveitando bem essa janela, mas gera uma certa confusão no canal comercial, não só para a nossa equipe, que faz a gestão do canal, mas para a equipe de produtores na rua, nossos parceiros comerciais que também têm que lidar com muita coisa ao mesmo tempo e acabam ficando um pouco mais confusos. Mas eu acho que completou o portfólio. Eu acho que o ponto bom é esse aí e tem que agora buscar melhores condições apenas. Entendido. Obrigado, Maurício. Nossa sessão de perguntas e respostas foi encerrada. Volto a palavra ao senhor Maurício Lopes para as considerações finais. Obrigado. Bom, pessoal, uma vez mais, obrigado para todos os nossos qualis que estão trabalhando com muita energia nesse turnaround. E muito obrigado também a todos os nossos stakeholders, sejam acionistas, parceiros comerciais, membros do conselho, enfim, todo mundo que está aqui tentando fazer da nossa quali cada dia melhor. A administração deliberadamente mantém a empresa em modo turnaround, apesar da gente interpretar que a gente já terminou boa parte do turnaround. Mas essa deliberação enquanto a gente não entender que o mercado de saúde suplementar do Brasil entrou no eixo de estabilidade, a gente tem a responsabilidade de manter esse espírito de vamos ser cada vez mais eficiente na maior velocidade possível, porque isso vai fazer lá na frente que a separação entre quem teve resiliência nesse mercado e quem não teve resiliência nesse mercado. E a gente acredita muito que na maneira como a gente está construindo, e aqui a visão de todo mundo é no longo prazo, todo mundo tem alinhamento no longo prazo, dos acionistas aos membros da administração, todo mundo está alinhado no longuíssimo prazo, a gente acha que o caminho é esse. A gente tem que continuar com essa obsessão em custeio, com a obsessão técnica, com a obsessão no desenho do produto, com a obsessão no alinhamento do canal. Esse mercado precisa de uma mudança, e a gente vai ser um instrumento dessa mudança com muita alegria, com muita garra de fazer esse negócio acontecer. Todo mundo olhando lá para frente,
e a gente não está mudando em 1 centímetro a diretriz e a rota que a gente traçou há 13 meses atrás. Está continuando exatamente do jeito que a gente desenhou, e enquanto a gente não entender que houve uma alteração substancial na dinâmica do mercado de saúde suplementar, a gente vai continuar mantendo a empresa em modo turnaround. Ou seja, todo mundo guarda bastante alta, muita velocidade, muita diligência, e essa certa obstinação que eu narrei conversou ao longo desse call, não só desse call, mas ao longo dos últimos calls. A empresa está com muita energia, isso é muito bom, a gente vê as pessoas da empresa bastante alinhadas com o que a gente está enxergando no longo prazo, a claridade que a gente tem colocado de qual é o planejamento estratégico, e vai continuar remando nessa direção, todo dia com muita alegria. Então, obrigado de novo, vamos falando, e bom final de dia para todos aí. Agradecemos a presença de todos. A apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Quali está encerrada.